Bom dia a todos, a todas. A gente está aqui no aulão de Sociologia, no Enem não tira férias, né? Porque nós temos que estudar também em julho se a gente quer passar em boa colocação no Enem, enfim, na faculdade que a gente deseja. E o tema da aula de hoje tem uma perspectiva mais culturalista, mais antropológica, do que propriamente sociológica, né? Eu decidi, dentre os tantos temas que poderiam ser ditos no aulão sobre o Enem, né, eu fiz um recorte na sociologia e antropologia brasileira, né, que também é chamado de pensamento social brasileiro, enfim, teorias acerca da sociedade brasileira. Porque pontos importantes que a gente precisa se atentar para estudar para o Enem. Primeira coisa é o contexto do surgimento da sociologia, né? Perceber bem o século XIX, o positivismo, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, ver esse início, né? Se ele se inicia, né? A sociologia é uma ciência recente, como eu falei, ela é do século XIX. Então, e o Brasil, entre aspas, é conquistado, na verdade, invadido, né, em 1500. Então, de 1500 para o século XIX, obviamente, não tem teoria social sobre o Brasil, né? Então, a gente vai iniciar essa aula já fazendo esse recorte, que as primeiras teorias sobre o Brasil é quando ele começa a se iniciar como nação mesmo, né? Então, a partir da proclamação da República, né? E se começa a pensar, os intelectuais brasileiros, muitos deles que foram fazer suas faculdades fora, porque não tinha, né, um campo, né, muito menos estruturado, uma faculdade de ciências sociais, ou mestrado, doutorado, nada, então eles foram fazer em outros lugares e vieram e trouxeram algumas ideias de fora para tentar pensar o Brasil. Então, temas importantes, voltando, o contexto do surgimento da sociologia e os teóricos, os três principais, Marx, Durkheim e Weber. No entanto, cai muito no Enem questões com relação à sociedade brasileira. Muitas delas são de caráter transdisciplinar. Professora, como assim caráter transdisciplinar? Quer dizer que aquela questão, ela envolve conhecimento de história, geografia, sociologia, filosofia. Muitas vezes vem o combo completo, né? Então, muitas vezes eu vou estar falando um pouco também dessas outras coisas, não como especialista, porque eu sou socióloga, né? Mas para a gente poder lembrar de algumas coisas para poder ajudar na aula, né? Então, eu fiz esse recorte sobre os conceitos sociológicos para pensar a sociedade brasileira. Então, a gente tem o início do século XX, né? A partir da proclamação da República, né? Com as mudanças que uma nação está enfrentando para se colocar ou se posicionar como uma nação legitimamente, o que é que nos caracterizava como identidade, o qual era nosso principal motor econômico. Então, todas essas coisas vão ser pensadas no início do século XX. Então, existe na sociologia brasileira uma terminologia para isso que chama geração de 30, que é de 1900 a 1930, que são as primeiras teorias ali das 3 primeiras décadas do século XX acerca do que seria a sociedade brasileira. E essas questões que caem no Enem acerca dessa geração de 30 e também as posteriores, elas são muito culturalistas, né? Como assim, professora? Elas têm uma abordagem de identidade, de cultura. Então, eu vou passar, né, por conceitos também que tocam a antropologia, tá bom? Então, é uma aula de sociologia brasileira, é uma aula sobre conceitos sociológicos para pensar a sociedade brasileira, mas a gente vai ver um pouquinho também de antropologia. E no final da aula, a gente vai responder juntos 5 questões, certo? Que são questões que eu selecionei como questões de nível fácil e médio, não tem nenhuma complexa, muito complexa, eu acho que só tem uma, que eu posso dizer que é difícil, mas ela dá para, com as explicações que eu vou dar, vocês vão responder ela facilmente, né?
no grupo de vocês, do terceiro ano, eu vou colocar esses slides que eu fiz para essa aula e vou colocar as questões com gabarito também, tá bom? Então, vamos ao que interessa, que o resto não tem pressa. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela inteira, tá? Vocês me confirmem aí se vocês estão vendo. Vocês estão vendo, gente? Conceitos sociológicos para pensar a sociedade brasileira. Alguém diz um sim aí. Bem bonito, bem legal. Bem, acordei agora, mas eu estou fingindo que eu não acordei. Estão vendo, gente? Pode alguém abrir o microfone só para mim ter certeza? Não ter que vir para cá. Sim, ok. Vamos lá. Conceito sociológico para pensar a sociedade brasileira, tá? Como eu falei, a sociedade brasileira, ou ser brasileiro, ou se identificar com brasileiro, é uma coisa recentíssima, a nível de história, né, a nível histórico. Então, o Brasil, como a gente conhece, ou como a gente entende, ele tem uma história bem recente. Então, para poder entender o que é a sociedade brasileira, primeiro você tem que fazer leituras, né, entender o contexto histórico e fazer leituras dessas grandes interpretações do Brasil, que foram feitas ao longo do século XX, né, principalmente no seu início, até a década de 70, 80, né, e até hoje também sociólogos se debruçam sobre o Brasil, tentando entender o que é o Brasil. Não só sociólogos brasileiros, mas também tem uma área específica dentro das ciências sociais, que é chamada brasilianismo, né, que são teóricos estrangeiros que estudam o Brasil, tentando entender como é que se constitui a nossa formação identitária, econômica, social. Então, o Brasil ele tem esse passado presente, né, ou seja, ele é muito recente, ele é um adolescente, um jovem, né, o Brasil é uma nação jovem. Professor, mas já tem muito tempo, né? Mas vocês têm que entender como nação, como república independente, não mais como colônia, a data de nascimento é 1889, certo? Não é que a gente vai apagar de 1500 até 1889, não. Para entender, a partir de 1889, você precisa ter lido sobre o que aconteceu antes, não é mesmo? Sim. Mas a nação ou o sentimento nacional, ele vem se constituindo a partir dessa inauguração dessa República Independente Brasil, né? Então, para entender o Brasil, você precisa entender a história do Brasil, você precisa entender a cultura brasileira, ou as culturas brasileiras, e você precisa entender a formação social, ou quais classes sociais, ou quais pessoas migraram para cá forçadamente, como foram os povos escravizados, e como é que se deu essa interação social entre esses sujeitos que estavam aqui. Então, você precisa entender essas três coisas. Então, eu trouxe o mapa do Brasil para vocês entenderem a complexidade que é tentar pensar a sociedade brasileira, porque é um país de dimensões continentais, certo? Existem vários Brasis dentro do Brasil, certo? Existia ainda, na década de 90, uma expressão chamada Brasil Profundo, que é um pouco também pejorativo, porque dava a ideia de que existia um Brasil profundo, e esse Brasil profundo só estaria no Norte e Nordeste, que seria esse Brasil que não é visto na televisão, certo? Mas esse Brasil profundo, essas dissidências ou essas desigualdades gritantes, elas não existem só no Norte e Nordeste, elas existem no resto do país também. Né? E essa semana a gente teve um exemplo de um comportamento xenofóbico de uma influenciadora que foi para falar sobre aquele DJ, né, agressor de mulher. Ela foi ser xenofoba, fez um comentário xenófobo, né,
tipo assim, xenofóbico, desculpem. Então, não tem como a gente pensar que a violência doméstica ou a agressão de mulheres é uma coisa exclusiva do nordestino, não é. Nem do norte, é uma coisa que se espalha pelo Brasil todo, né? Os dados são sobre o Brasil todo. Então, você precisa entender essas três coisas: história, cultura e formação social. Então, vocês anotem isso, porque isso vai ajudar a fazer questões para além da sociologia. Então, você tem um país de dimensões continentais, que quando foi colonizado, vocês lembram, né, que era só até aqui, que eram as capitanias hereditárias, né, que a conquista e a expansão do país foi um processo violento, simbolicamente, né, de etnicídio, né, de destruição da cultura indígena, né, e também de guerras, né. Essa última parte aqui não foi de graça, né, foi depois de várias batalhas. Então, como é que um país desse de dimensões continentais é uma sociedade só? Né? Então, tem várias sociedades dentro dela. Então, a gente precisa entender essas dimensões que vão para além dessa macroestrutura. As interpretações do Brasil começam, como eu falei, no final do século XIX e início do século XX, e toma forma um conjunto de análises sobre as particularidades do Brasil, que buscava investigar como a nação se formou, quais seriam as bases dessa formação social, em que medida o passado colonial escravista teria influenciado essa formação. E aí eu abro um parêntese: o passado colonial escravista, ele não só influencia, mas também dita o imaginário popular, né? Existe um imaginário popular muito escravocrata, né, ainda, né? E quais seriam as características centrais da identidade brasileira? Então, como eu falei, o Brasil é recente. Então, as primeiras interpretações do Brasil vão iniciar também nessa história recente, no final do século XIX e início do XX, tá? Mais tarde, entre as décadas de 50 e 60, né, depois dessa geração de 30, essas questões se ampliaram, diversificaram, com temas sobre o papel econômico e político do Brasil, porque aí você vai ter o final da Segunda Grande Guerra, né? E aí precisa se estudar também a participação do Brasil na Segunda Grande Guerra, as consequências disso, né? O Estado Novo. Então, a gente vai ter um processo de redemocratização a partir da queda do Vargas, e questões com relação à economia, o papel econômico do Brasil vão criar força, porque aí você, no Estado Novo, né, você teria uma construção de um Brasil industrial. Então, que tipo de indústria seria essa brasileira? O que é que ela ofereceria para o mundo, né? Então, entre as décadas de 50 e 60, essas questões se ampliaram e diversificaram, com temas sobre o papel econômico e político do Brasil diante da divisão internacional do trabalho e como se dava a relação de dependência com os países de economia mais avançada. E aí eu faço outro parêntese, outro link, para entender o que é a divisão internacional do trabalho. Divisão do trabalho seria como assim: eu estou numa fábrica, certo? E tem uma pessoa que faz a limpeza, tem uma pessoa que corta, vamos dizer que é uma fábrica de tecido, tem a máquina que corta os tecidos, aí tem a pessoa que é responsável pela máquina que corta os tecidos, tem a pessoa que é responsável por limpar o que está embaixo, que dos cortes grandes cai alguns cortes pequenos é a pessoa. Então, essa divisão do trabalho, ela existe não só nas indústrias, como também, por exemplo, dentro de uma casa. Existe uma divisão sexual do trabalho dentro de uma casa, né, que muitas teóricas feministas vão apontar isso. Existe uma genderificação, né, existem trabalhos que são dentro de casa, que são considerados de mulheres, né, que seriam lavar louça, limpar a casa, e os que seriam considerados de homens ou masculinos, que seriam o de conserto e etc. Então, divisão internacional do trabalho é como se o mundo todo, o planeta todo, fazendo um exemplo bem grosseiro, fosse uma grande fábrica. Então, divisão internacional do trabalho é quem é que vai fazer o quê dentro desse processo produtivo macro. O que é que o Brasil oferece nesse processo produtivo macro? Então, só a partir da década de 50 e 60 é que vai se pensar sobre isso, vai se debruçar sobre isso, pelos motivos que eu falei, pelo processo de industrialização que foi feito pelo governo Vargas. Então não tinha como pensar isso antes, não é mesmo? Nos dias de hoje, uma questão central é como o Brasil reproduz seu passado e desigualdades sociais, seja por consequência da escravidão, seja em razão do papel subalterno é inferior,
né, diante de países economicamente mais ricos, como os Estados Unidos, a Alemanha, França, Inglaterra, e mais recentemente a China. Então, como é que essas desigualdades sociais revelam o passado do Brasil e como é que esse nosso papel inferior, inferiorizado, e a gente vai entender mais sobre isso, e vocês do terceiro ano entendem mais, porque a gente viu Sociologia do Desenvolvimento, então a gente viu por que o Brasil é considerado um país dependente, ou chamado subdesenvolvido há uma época atrás, agora em desenvolvimento, mas por que ele está nesse patamar inferior? Não é porque perdeu a briga ou a corrida na industrialização dos países. Na verdade, é uma vontade que é para além da vontade do Brasil de ser ou não uma grande nação. A gente vai ver isso no final, quase no final da aula. Deixa eu só ver que horas são, para mim não perder o fio da meada e ficar muito nos parênteses. Então, essa informação aqui está dentro do livro Sociologia Hoje, da Ática e Scipione, né, no capítulo sobre Sociologia Brasileira, né, a partir da página 168. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre a teoria do branqueamento do Brasil, eu vou falar sobre a formação econômica do Brasil, vou falar sobre a questão indígena, vou falar sobre a escravidão e o racismo, eu vou falar sobre a teoria da dependência, ou chamada também teoria marxista da dependência, e depois a gente vai responder questões, tá? Então, um dos primeiros teóricos, né, que a sociologia brasileira aponta como o primeiro que pensou, vamos dizer assim, o que seria o Brasil, que seria o Oliveira Viana, tem um texto dele, um livro, né, chamado Populações Meridionais do Brasil, né? Ele nasceu em 1883 e morreu em 1951. Né? Esse livro, ele é do início do século. Então, nesse livro, o principal debate dele é as diferenças entre o povo brasileiro e os demais. Porque o que é que diferenciaria o povo brasileiro dos demais povos? Né? Essa era uma questão muito importante para o início do século. Então, para esse Oliveira Viana, né, ele, além de apontar também uma grande reprodução das regras, ou seriam das relações sociais do latifúndio no Brasil todo, né? Também ele prevê uma nação embranquecida, a partir do estímulo da migração de povos europeus, certo? Então, começou a existir, tentaram entender o Brasil, né? Então, é uma nação colônia, que foi independente e foi colonizada, né, por portugueses, por outros povos também, holandeses, enfim, mas fomos colônia de Portugal. Existiu um tráfico internacional de escravos, então, houveram vindas de povos escravizados, vindos do continente africano, de várias partes do continente africano, principalmente do Atlântico, né, da África, virada aqui para esse lado, e a gente tem os povos indígenas que já estavam aqui, tá? Então, a primeira teoria sobre o Brasil é que seria uma junção das 3 raças. No entanto, essa teoria sobre o Brasil, ela trazia também algo como, não é estereótipo, é algo pejorativo, porque nessa junção das 3 raças, se dizia como se a gente fosse vira-lata. Então, a gente não seria uma raça pura, portanto, a gente não conseguiria se desenvolver por causa disso. Então, tem todo um contexto, né, também de teorias ligadas ao darwinismo social, que a gente vai já entrar nisso, que vai dizer que era quase impossível esse desenvolvimento do Brasil, porque o brasileiro seria a soma dessas 3 raças, entre aspas, né? E não daria certo por conta disso. Então, era uma teorias racistas, né? Então, as primeiras teorias sobre o Brasil eram teorias racistas, né? Então, elas tinham como eu posso dizer, esse ranço ou essa característica, essa perspectiva racista, né, que o Brasil não ia dar certo porque a gente é mestiço, e mestiço é mistura, e mistura não dá certo. Então, tinha um cunho também pessimista, né, com relação a isso. Então, a solução seria, né,
começou a surgir, a solução seria trazer ou incentivar a migração de povos europeus, de nações europeias, né, para cá. Porque aí teria um embranquecimento, e como o branco, né, na ideia do darwinismo social, estaria no topo dessa classificação racial que perdurava no século XIX, né, nas teorias sociais do século XIX, então a gente só ia dar certo se a gente embranquecesse a população. Então, as primeiras teorias sobre o Brasil eram teorias de perspectiva racista, tá? Prestem bem atenção nisso. Outro teórico importante que pensou foi Gilberto Freire, dentro desse livro, que é uma referência, né, com relação ao estudo, às interpretações do Brasil, que nasceu em 1900 e morreu em 87. Ele foi orientado por um antropólogo importante que pensava o particularismo histórico, né, que era contra, inclusive, o evolucionismo cultural, a ideia do evolucionismo cultural. E o Gilberto Freire, ele positiva, né, ele, no caso da crônica de Senzala, há uma positivação do processo de miscigenação. Ele descreve como foi, né, com riqueza de detalhes, inclusive. No entanto, ele diz que isso não seria uma coisa ruim, né, ou que o processo não foi de todo ruim, que pela Senzala estar muito perto da Casa Grande, né, seria uma proximidade, então a gente teria características dessa miscigenação, e essa miscigenação não era de todo ruim. E aí a gente precisa fazer uma leitura crítica sobre isso, porque aí ele passa por cima de toda a violência que ocorreu no período de escravidão do Brasil. Não é que ele passa por cima, ele é como se ele quisesse dar um tom positivo a esse passado, né? Então, aqui, por conta dessa diferente forma de escravidão que existia no Brasil, e aí é a teoria do Gilberto Freire, a gente viveria aqui uma democracia racial entre indígenas, brancos e populações pretas. A gente sabe que não é assim, não foi assim, mas essa foi uma interpretação, referência sobre as primeiras interpretações sobre o Brasil. Então, para ele, a miscigenação é um ponto importante sobre o Brasil. O conceito de raça tem que ser substituído para o conceito de cultura, e a gente estaria vivendo, vamos dizer assim, uma democracia racial. Gilberto Freire tem uma perspectiva culturalista, né, com relação à análise da sociedade brasileira. Então, ele vai atrás de quais foram as identidades que formaram o Brasil. Caio Prado Júnior, no entanto, né, que nasceu em 1907 e morreu em 1990, no Formação do Brasil Contemporâneo e outras obras, né, Evolução Política do Brasil, ele dá o tom marxista, né, então ele vai pensar o Brasil a partir dessas classes, né, e a partir do materialismo histórico, o que formou, o que o Brasil produzia, o que ele distribuía e como é que era o consumo da riqueza no Brasil. Então, para o Caio Prado Júnior, a gente precisava focar nisso, interpretar o Brasil do ponto de vista da produção, da distribuição, do consumo da riqueza. Gilberto Freire pensa de forma cultural, a partir dessas identidades que formaram o Brasil. O Caio Prado Júnior pensa a partir do materialismo, né? Ele é marxista, ele vai pensar a partir do materialismo. Então, o Brasil é parte, né? E para isso também precisa entender que o Brasil, ele não produz sozinho, ele vai decidir sozinho o que é que vai produzir. Não. Para o Caio Prado Júnior, o Brasil é parte da expansão mercantil europeia, ou seja, a partir da expansão dos mercados europeus, né? A partir da colonização portuguesa, e etc., que o Brasil vai se formar. Então, ele vai se formar para responder demandas externas. Vou até repetir. O Brasil nasceu economicamente para responder demandas externas. Quem estava aqui, que lute. A parte econômica do Brasil, e aí os ciclos econômicos vão explicar isso, que vocês estudaram, né, na história, os ciclos econômicos, para o Brasil, enfim, do ouro, né, que foi responsável
pela expansão interior, né, do Brasil. Então, o Brasil, ele é parte disso, então ele vai produzir tudo para fora. Então, a expansão brasileira aconteceu de fora para dentro, ou seja, a demanda de fora é que dizia, né, o ciclo do açúcar também foi importante para a formação e expansão do território. Então, para ele é importante essas classes sociais que no Brasil existiam, então o escravo, o semi-escravo, o trabalhador industrial que vai nascer a partir dessa migração de povos europeus, né, que vão trabalhar nas indústrias. Então, todas essas características das classes que existiam no Brasil, né, essa elite, qual seria a característica dessa elite? Tudo isso era para entender como o Brasil se formava, né, como é que o Brasil se entendia ou como era a formatação, configuração social do Brasil. E para ele, a gente tem que ver a partir das classes, né? Ou seja, a partir da materialidade, da produção, da distribuição e consumo da riqueza, né? Outro teórico importante para pensar a interpretação do Brasil é Sérgio Buarque de Holanda, né? Que nasceu em 1902 e morreu em 82. Uma das principais obras importantes para pensar o Brasil chama Raízes do Brasil, certo? Para o Holanda, conhecer o passado do Brasil, precisava conhecer a partir da perspectiva da sociologia alemã. Então, ele vai ser muito, a teoria dele, né, dentro desse livro Raiz do Brasil, é weberiana, ou seja, a partir da sociologia de Max Weber, que também foi chamada de sociologia compreensiva. Né? Para o Sérgio Buarque de Holanda, né, ele embebido da teoria weberiana, ele vai tentar entender como é que se deu o processo de modernização no Brasil. Aí a gente volta para o Weber. Para o Weber, existe um processo que sai do tradicional, né, para o burocrático. Né? Você teria uma dominação nas sociedades complexas industriais, você teria uma ênfase na dominação burocrática. Né? O que seria a dominação burocrática? Seria aquela baseada no racional, nas relações racionais ou nas ações racionais, né? Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, o empecilho que existia na modernização do Brasil seria esse ethos do brasileiro, e ethos com H mesmo, né? Ethos no sentido do ethos que o Weber vai pensar. Esse ethos do brasileiro, que é esse homem cordial, impediria a modernização do Brasil. Por quê, professora? Porque para a modernização, você precisa também fazer uma divisão entre o que é moderno e o que é tradicional. E no Brasil isso está misturado. Uma segunda coisa também você dar ênfase no público ao que é político, que tem a ver com o todo, e não com a pessoalidade. E no Brasil, o público e o privado se confundem. A gente vê hoje na CPI o familismo, né? O que ainda existe no Brasil, e não é só na família do presidente do Brasil, mas em todos os estados do Brasil, existe forte o familismo. O que seria o familismo, professora? Seria famílias de políticos que se constituem como mandatários de alguns estados, ou que possuem um poder que vai saindo de pai para filho, quase como uma monarquia. Então, essa pessoalidade, o pessoal, né, em voga, ou mais especificamente, o pessoal como sendo aquilo que vai influenciar as decisões, inclusive burocráticas. Porque fulano é amigo de cicrano, porque é reverendo, não tem nada a ver, mas é amigo, aí vai chamar para fazer uma coisa que é técnica. Então, é como se isso impediria uma dominação burocrática de fato. Então, essa cordialidade do brasileiro não é ele ser legal. Esqueçam essa coisa de cordialidade de ser legal. O brasileiro é legal. É o brasileiro ter essa pessoalidade, né, nas relações como algo que se sobrepõe às relações realmente burocráticas ou racionais. Então, essas relações pessoais, da pessoalidade, impediria, vamos dizer assim, uma modernização de fato, tal qual aconteceu nos outros países, né?
E aí é uma visão ainda culturalista, por isso que eu estou puxando para vocês verem que tem muita visão do pensamento social brasileiro tentando pensar identidade. Existe os materialistas, que aí eu trouxe o Caiafá Júnior, eu não trouxe aqui, mas outro importante, eu quero que vocês anotem isso, é o Florestan Fernandes, que também vai dar uma perspectiva materialista, né? Ou seja, a partir da produção, a partir das classes sociais. Mas, por muito tempo, essa visão culturalista perdurou, tentando pensar a nação brasileira. Uma outra questão, depois dessa geração, né, dessa primeira geração de intérpretes do Brasil, né, um outro tema que eu quero falar para vocês também é a questão dos indígenas do Brasil. Né? Aí eu puxo, se a gente estava na perspectiva simbólica, culturalista, eu vou puxar mais ainda, tá? Os indígenas do Brasil, questões antropológicas. Aí eu trouxe duas imagens para vocês, que aí é a primeira missa, certo? A primeira missa que aconteceu no Brasil, né, que seria a inauguração do Brasil enquanto nação, que aí você tem um padre, né, uma missão jesuítica, vai ser muito importante os jesuítas na formação do Brasil, principalmente na educação brasileira. E eu trouxe outra imagem também, que é de uma... Depois vocês vão entender, certo? Que tem dentro de um museu, que aí são os índios Umuaruá, às margens do rio Japurá, na Amazônia, fotografados em 1865 pelo alemão Albert Fichte. Eu não sei se fala assim, gente. Enfim, mas essas são duas imagens que nos colocam na cabeça que indígenas são assim. Se não for assim exótico, não é indígena. Se eu não for conhecer uma comunidade indígena, um povo indígena, e se não for completamente igual, eu vi nos livros didáticos antigos, né, que ainda tem uma pegada antiga, que os índios completamente diferentes dos povos europeus, se não for do jeito que eu vi no livro, não é indígena. Isso é fonte de muito preconceito, e inclusive, de avanço de projetos de lei que querem destruir o território indígena, os territórios indígenas no Brasil. Então, eu trouxe outra imagem para vocês, que do mesmo jeito que a gente não é mais desse jeito aqui, vamos dizer se a gente fosse europeu, né? Vamos dizer que a gente é português, que no caso não somos. Do mesmo jeito que ninguém se veste assim hoje, as pessoas também mudam, então a cultura é dinâmica. A cultura é dinâmica, portanto, os indígenas também são dinâmicos. As culturas indígenas são dinâmicas. Então, eles terem ou não a forma como eles residem, né, o que eles produzem, quais são os produtos que eles consomem, não tem a ver conosco, tem a ver com eles. Então, é para perguntar para o indígena como ele pensa, não pensar a partir desse preconceito, desse estereótipo racista também, que coloca o indígena no lugar do passado e que ele só existia no passado. Ele existe hoje. Eles estão vivendo hoje, estão resistindo hoje. Então, não é só essa imagem exótica que serve para ser consumida nos museus que indígenas existem. Indígenas existem hoje e lutam pelos seus direitos ainda hoje, tá? Conceitos fundamentais que são da antropologia. Etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo, professora? O etnocentrismo, etnia, centrismo é centro. Então, a minha etnia, ou seja, o meu modo de viver, a minha forma de ser é melhor e superior a outras formas de ser e de existir, tá? Muito da teoria antropológica, quando a antropologia nasceu, né, era etnocêntrica, né? Ou seja, eles, além de achar que eram superiores, né, eles eram civilizados, né, os suprassumo da civilização, eles ainda hierarquizavam. O que é hierarquizar, professora? Colocar entre primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso é hierarquizar. Você colocar uma escadinha, né? Então, eles colocavam uma escadinha. Então, diziam que a raça negra era mais próxima do que seria os que estavam mais longe da evolução, e o branco estaria mais perto da evolução.
Então, isso era etnocêntrico e racista. Porque eles faziam comparação de várias culturas de tempos diferentes para fazer uma escala, né? Era a ideia da cultura como uma enciclopédia. Então, você tinha uma escala e que dizia, se eles não têm linguagem escrita, então eles estão para mais perto da nossa infância humana, que seria essa, quando a gente adentrou né, surgiu o primeiro não é nem elemento, né? Nem Homo sapiens, né, mas o primeiro hominídeo, né? Então, essa é uma visão etnocêntrica. A primeira visão da antropologia é essa visão etnocêntrica. E a visão de que você pensa que a nossa vida não indígena é melhor do que a vida indígena é etnocêntrico. O que seria o relativismo cultural? O relativismo cultural, né, é um conceito trazido pelo Franz Boas, aquele lá que orientou o Gilberto Freire e tal, que criticou o evolucionismo cultural. Ele vai dizer que a gente tem que ver a cultura, ou artefatos culturais, ou elementos culturais de um povo a partir da lógica daquele próprio povo. Eu preciso fazer o que seria o exercício de alteridade. Então, eles fazem isso lá, que é o que não foi feito, por exemplo, quando fizeram o julgamento de que o pessoal de Wuhan comia morcego e não sei o quê, e eles são nojentos e tal. Sim, a gente aqui come formiga, a gente come tatu, a gente come um monte de animal também, entre aspas, não deveríamos comer. O que é o exercício da alteridade? É o pensar aquela cultura e relativizar. Tá, o que é que lá faz sentido aquilo, dentro do que eles fazem lá, e o que é que faz sentido aqui? Eu trazer e tentar pensar de forma a não julgar, não fazer julgamento daquela outra cultura. Então, eu relativizo. Padrões culturais é um conjunto de elementos que tem a ver com comportamento, né, que vai para além do social, mas também comportamento psíquico de povos. Cultura versus civilização foi um debate muito importante que aconteceu na antropologia, que eu vou até ver o horário aqui, para a gente avançar, que foi um debate muito importante que aconteceu dentro da antropologia, que é a ideia de o que era mais importante, você perceber o grau civilizatório de um povo, ou você vê a cultura dele, ou aspectos culturais. É um debate profundo que eu vou só passar por cima aqui. Etnicidade é um conceito mais recente, certo? Tem a ver como aquele povo se identifica como sendo diferente do outro, né? Então, é um conceito identitário, a etnicidade. E a aculturação é um conceito que foi muito levado a sério na antropologia por muitos anos, né? Para além da evolução. Oi, Milena. Tia, esse negócio do... Eu sei quando eles vão botar as aulas, quando é? Eu não tenho certeza, Milena. Eu não tenho certeza. Eu acho que a gente vai voltar agosto ou setembro, mas eu não tenho certeza, meu amor. Tá bom? Esse negócio que a senhora tá falando é o que? Esse negócio aí. Eu tô falando conceitos para a gente aprender, para entender e responder questões do Enem, que eu vou já chegar nas questões. Tá bom? Que a gente não vai fazer Enem no final do ano. Massa. Então, a aculturação seria esse processo em que algumas culturas, em contato com outras, as mais frágeis, sofreriam a aculturação. Então, por muito tempo, os indígenas foram vistos como aculturados. E esse é um conceito que não se leva mais adiante, tá? Mas existiu, né, dentro da antropologia. Uma última questão é a questão racial no Brasil. Aí eu trouxe uma frase do Darcy Ribeiro, que é um importante também intérprete do Brasil. O Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso. Então, ele vai dizer que a nossa sociedade, por ter demorado tanto a abolir a escravatura, ela tem ainda muita perversidade na sua herança. Como eu falei, né, a gente no imaginário ainda é muito escravocrata. O que seria o imaginário? O que a gente pensa. A escravidão, aqui tem uma imagem que tem muitos livros, né, que aí que se revelaria essa Casa Grande de Senzala, então a relação muito próxima entre senhores de engenho e
povos escravizados. A ideia de darwinismo social é que deveríamos agradecer a vinda do homem branco, né, e a miscigenação, e aí eu trouxe isso aqui, que foi uma imagem vindo de uma aula que eu tive essa semana, que aqui é a avó negra, certo? E teve uma filha, né, já mais clara, né, e aqui é o marido dela, branco, que teve um filho branco. Então, essa é uma ideia, essa imagem, né, que seria a redenção de Cã, o nome dessa imagem. É a ideia de que a gente ia melhorar se a gente se tornasse branco. Então, essa é uma ideia eugênica, que vez ou outra aparece na mídia, enfim, as pessoas falam disso. E a teoria da dependência, por último, é a ideia, né, para finalizar, que o Brasil, ele não é dependente só porque algum dia a gente é subdesenvolvido e algum dia a gente vai ser desenvolvido, não. Para o pessoal da teoria marxista da dependência, esse lugar do Brasil é o lugar da dependência. O subdesenvolvimento é uma forma de organização social, não é uma etapa. Então, o Brasil, ele é para sempre, né? Para sempre não, mas ele é todo o tempo levado para ser um exportador de commodities ou exportador de matérias-primas. Então, essas propagandas que vocês veem, o agro é pop, o agro não sei o quê, o agronegócio, isso aí é o nosso lugar de dependência, ou o nosso lugar de só exportador de matéria-prima, e não de produtos estratégicos, né? Aí vamos para as questões de vestibular, que a gente já está 15 minutos de aula. E a gente vai poder responder com mais profundidade. Tia. Oi. Depois eu estudo com a senhora um pouquinho, porque eu vou estudar aqui com o menino, que eu vou aprender a ler. Aí depois estudo com a senhora. Tá bom, querida. Cheiro. Um abraço aí no seu professor. Tá bom. Questão 1. Os acervos fotográficos do século XIX guardam imagens de um Brasil pouco conhecido por diversas sociedades da época. Tais registros, como o da imagem abaixo, foram oferecidos como novidade no mercado europeu e se transformaram em sucesso comercial, vendendo exotismo. Os acervos fotográficos do século XIX guardam imagens do Brasil. E essas imagens, elas foram vendidas no mercado europeu, vendendo exotismo. Apresentados na Exposição Universal de Paris, em 1867, causaram um grande impacto. Seriam esses índios aqui. Então, as imagens dos indígenas, as imagens dos povos africanos foram, não só a imagens, mas artefatos, né? Teve recentemente a volta das múmias para o Egito. Ou seja, muita coisa que tem nos museus europeus, que a gente é doido para ver, na verdade foi roubado. Foi roubado dos povos, por isso que está lá, né? À luz do conceito de etnocentrismo lembrando que é o que a gente acha que a nossa sociedade é melhor do que a outra. Então, os europeus achavam que a sociedade deles era melhor do que a nossa, ou desses outros povos. O consumo do exotismo expressa a relativização da tradição antropocêntrica nas sociedades europeias. B. A preservação da cultura das sociedades indígenas. C. A estranheza em relação à alteridade provocada pela atitude de tomar a própria cultura como medida para avaliar demais. D. O interesse comercial dos europeus em sua relação com os povos indígenas. E. A viabilidade do intercâmbio comercial e cultural do Brasil. Então, voltando aqui. À luz do conceito de etnocentrismo, o consumo de exotismo seria o quê? Uma relativização da tradição antropocêntrica. Antropocêntrica é cêntrico, é sempre a ver com centro, né? Antropocêntrico é humano, humanidade. Nas sociedades europeias, será? Será que o etnocentrismo e o consumo do exotismo dá a ideia de preservação da cultura das sociedades indígenas? Ela expressa a estranheza em relação à alteridade provocada pela atitude de tomar a própria cultura como medida para avaliar demais. Ou D, o interesse comercial dos europeus em sua relação com os povos indígenas. Ou é a viabilidade do intercâmbio comercial e cultural do Brasil com as nações europeias. Respondam aí, deixa eu ver no chat, qual que vocês acham que é.
Pedro tá afiado. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Exatamente. A estranheza em relação à alteridade, provocada pela atitude de tomar a própria cultura como medida para avaliar demais. Exatamente. Ele colocou essa imagem, né, que a gente viu, né, que é uma imagem diferente, né, a gente não vê isso. Então, os europeus, eles tinham isso, né. Depois vocês procurem a história dos chamados zoológicos humanos. Inclusive, tem um livro de uma pesquisadora brasileira, lá no pesquisador, não estou lembrando o autor, mas zoológicos humanos. Inclusive, eles pegavam pessoas também para as pessoas olharem. Era terrível, terrível. Vamos lá, próximo. Questão 2. As práticas religiosas indígenas, contudo, não desapareceram, convivendo com o pensamento cristão. O mesmo ocorreu com os negros vindos da África, que trouxeram para cá sua cultura religiosa. Uma prova da mistura e da presença das várias tradições culturais religiosas no Brasil era a chamada bolsa de mandinga, pequeno recipiente no qual se guardavam vários amuletos com o objetivo de oferecer proteção e sorte a quem carregava. Dentro da bolsa encontravam-se objetos das culturas europeias, africana e indígena, podendo conter enxofre, pólvora, pedra, ossos de defunto, papéis com dizeres religiosos ou símbolos, folhas, alho e outros elementos que variavam conforme o uso a que eles se destinavam. Né? Aí é uma parte de um texto dentro desse livro História Temática, Diversidade Cultural, Conflitos. É correto afirmar que o texto refere-se a... Então, ele está falando dessa mistura que houve, e essa bolsa de mandinga é como se fosse uma representação dentro desse artefato cultural, dessa mistura. Então, é correto afirmar sobre isso, que o texto refere-se a um processo chamado de aculturação, em que os grupos abandonam suas tradições. B, uma forma de organizar as diferenças que os homens percebem na natureza e no mundo social. C, um processo de ressignificação de elementos culturais, tendo como resultado uma nova configuração. D, um movimento de eliminação de determinadas culturas quando transpostas para fora de sua origem. Ou um movimento de imitação de costumes estrangeiros inerente aos países periféricos. Então, você tem essa bolsa de mandinga, que é uma mistura de coisas, elementos da cultura africana, da cultura indígena e da cultura europeia. Né? E ele está falando sobre essa bolsa de mandinga. Esse texto, ele está falando desse processo de aculturação, ou seja, há um abandono, ele está falando sobre isso. Ele está falando de uma forma de organizar diferenças que os homens percebem na natureza e no mundo social, que é uma forma que essa bolsa representa isso, expressa isso. Ou é um processo de ressignificação, ressignificação. Significação quer dizer o processo primeiro, né? O copo serve para beber, ele tem esse sentido. É isso que ele... Ressignificação é se eu uso o copo para outra coisa. Saindo dessa cultura aqui, eu vou para outra, aí eu faço esse processo de ressignificação. De elementos culturais como resultado de uma nova configuração. D, um movimento de eliminação de determinadas culturas quando transpostas para fora de sua origem. Então, há uma eliminação dessas culturas, quando elas são transpostas. Ou é um movimento de imitação de costumes estrangeiros inerentes aos países periféricos. Então, essa bolsa de mandinga foi uma imitação? Então, o que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Ok, vamos lá. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Exatamente. Você está afiada, hein? Que legal, estou muito feliz com isso. É um processo de ressignificação. Então, você tem essas práticas religiosas, elas não desapareceram com um pensamento cristão. Uma das características, inclusive, da sociedade brasileira é o que a gente chama de trânsito religioso ou diálogo interreligioso. Então, muitas vezes, a própria Umbanda, né, uma religião brasileira, ela tem esse diálogo interreligioso dentro dela.
Tem várias, não é que ela não tem especificidade, ela é uma religião com características específicas, diferente do catolicismo, não é que ela não tem uma especificidade, que seria racismo pensar isso. Mas ela faz esse diálogo, né, tem muitas imagens e muitos elementos advindos não só da cultura dos povos africanos, mas também dos povos cristãos e tal, do cristianismo, né? Então, há esse processo de ressignificação. A bolsa de Mandiga é exatamente isso, né? Você pega várias coisas e vai, tem enxofre. O que é que o enxofre está fazendo dentro de uma bolsa? Osso de defunto. Papéis com folhas, alho e outros elementos. Tipo assim, era uma bolsa que tinha elementos diversos, né? E ela tinha outra função, né? Aí vamos para a questão 3. Vocês estão vendo que eu trouxe questões muito da antropologia, né? E eu fiz propositalmente, né? Porque eu imaginei que a gente, para vocês do terceiro ano, para essa escola, a gente não tocou, a gente foi direto para Sociologia de Desenvolvimento, né? E quase não tocou. Eu falei de antropologia, eu dei uma introdução à antropologia, mas foi muito rápida, não chegamos a adentrar na antropologia brasileira. Texto 1. Documentos do século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas. Está faltando um pontinho aqui, com licença. Como os Brasis ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas a referência aos estados econômicos e jurídicos desses eram muito populares, muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. E aí é um texto de Schwartz falando sobre gente da terra brasileira e da nação. Texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro. O indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díparos como os tupinambás e os astecas. Então, esse termo índio é um monte de coisa que é diferente. Então, a comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. Indiferenciado é que não se diferencia. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originais no imaginário medieval. Ou seja, eles pegaram as categorias dos indígenas e realmente respeitaram isso. Visão utópica configurada a partir das fantasias de riqueza. Qual que é? A gente está terminando. A, B, C ou D. Vou voltar aqui. Tem uma concepção idealizada do território, de ancestralidade comum, é etnocêntrico, foi uma transposição dos termos dos índios para o imaginário medieval, ou foi uma visão utópica? O que é que vocês acham? Ninguém respondeu C. Vamos lá. Exatamente. Compreensão etnocêntrica acerca das populações de territórios conquistados. Você vê pela própria fala, né? Olha aqui, olha. Desinteressados, eles não tinham interesse pela diversidade dos índios. E eles tinham um forte preconceito. Então, eles chamavam todo mundo de índios. Não queria saber se era tupinambá, se era asteca, todo mundo era a mesma coisa. Tá? Por último, deixa eu ver a última questão. Eu vou para essa última, em vez de ser do Gilberto Freire. Tá? Vou para essa última. Mas eu vou deixar essas questões lá no grupo de vocês, com o gabarito. Desqualificar os índios, sua cultura e a situação de indignidade na qual vive boa parte das etnias é uma piada clássica em alguns meios, tão recorrente que se tornou quase um clichê. Para parte da elite escolarizada, apesar do esforço empreendido pelos antropólogos, entre eles Lévi-Strauss, as culturas indígenas ainda são vistas como, abre aspas, atrasadas, numa cadeia evolutiva única e inescapável entre a pedra lascada e o iPad. E não como uma escolha diversa e um caminho possível. Aí é um texto da Eliane Brum, decreta em nossa extinção e nos enterre aqui. Então, essa visão preconceituosa que a sociedade brasileira tem, né, com relação aos indígenas.
É possível afirmar que a desqualificação comentada no texto desconsidera a visão dos antropólogos porque não reconhece a responsabilidade das escolas em ensinar antropologia às etnias indígenas. Então, é isso que está faltando, gente? As escolas ensinar antropologia às etnias indígenas? Será que não reconhece a necessidade de apresentar as avançadas tecnologias digitais aos índios? Quer dizer que os indígenas não têm acesso? Todos os indígenas do Brasil não têm acesso a celular. C. Legitimidade e a complexidade social dos valores e costumes indígenas. Eles já são complexos, já são legítimos, do jeito que são. D. Dificuldade que os índios têm para se desenvolverem economicamente. Então, é isso, gente, que não reconhece essa dificuldade que eles têm de desenvolverem? Ou é obrigação do Estado em financiar a urbanização das aldeias indígenas? Então, esse texto que comenta, né, a desqualificação, desconsidera a visão dos antropólogos porque não reconhece. O que é que não reconhece? O que é que esse estereótipo com relação ao indígena não reconhece? Tá fácil essa também. Só dá hoje, exatamente. Exatamente, é a C, tá? Eu não vou coisar, porque senão vai abrir o outro, que tem a outra coisa que eu quero que vocês façam, o exercício sozinhos. Então é isso, gente, tá? Agradeço a participação, eu vou só parar aqui, mas não saiam agora, tá? Eu quero tirar um print da gente para postar, porque eu sou dessas. Vale, meu Deus. Você está para a apresentação. Vocês vão agora para a outra. Então é isso, gente. São questões super